Bolsonaro e não achar que Bolsonaro foi alvo de um golpe de Estado. Porque se a Dilma foi, pelo amor de Deus, né? O que está sendo feito contra Bolsonaro tá duro. E as semelhanças com eventos do passado, que para a esquerda é golpe assim, de forma inquestionável, tipo a questão do Jango, é muito similar. Mas vamos continuar. Enfim, a UDN se criou para ser oposição ao Vargas. Setores liberais, que desde 43, com o lançamento do Manifesto dos Mineiros, vinham se manifestando pelo fim do regime ditatorial, se articularam para lançar a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República. Para dar sustentação a essa candidatura, foi criada a UDN, que no primeiro momento constitui uma ampla frente anti-Vargas. Aqui eu vou trazer uma informação, quando vou trazer nenhuma notícia, deixo aí para os mais curiosos e interessados. As Forças Armadas, no contexto amplo, Exército, Marinha e Aeronáutica, elas não são 100% unidas e nem pensam da mesma maneira. Das três, normalmente a mais revoltada contra esses setores golpistas sempre foi a Marinha. E das três forças, a mais alinhada a questões liberais era a Aeronáutica. Pegue isso ao longo da história. Pegue isso e analise como as forças se portaram em 30, quando Vargas chegou ao poder. Analise como elas se portaram durante a era Vargas, politicamente se posicionando. Pré-queda de João Goulart e pós-queda de João Goulart. E aí olha durante o governo Bolsonaro e o inquérito, como é que cada um está sendo colocado, né? O chefe da Marinha, o chefe do Exército, o chefe da Aeronáutica. Vê qual é que está acima do meio termo, o senhor do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Vê o que é que jogou um monte de pedra em Bolsonaro, o senhor da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. E vê o que era não. É tão absurdo esse golpismo aqui no Brasil. Veja aqui qual é. Tem umas coisas assim que são similares. Tem que se... Deixa aí para os mais interessados analisarem isso. Em sua origem, compunha uma frente unificada das lideranças desalojadas pelo golpe de 30. Você tá entendendo? Não tem espaço na política, então eles se reorganizam. Enquanto o Centrão tem espaço, tá de boa. Tá de boa. Ruim é só quando ele sai. Aí eles têm que se reorganizar para ele tentar te dar um golpe de novo, porque ele não aceita estar fora do poder. Aí disse, né, que no iníciozão, era o Vale Tudo quem ficou de fora. Então tinha Otávio Mangabeira, Júlio Prestes, Arthur Bernardes e por clãs políticos estaduais como Conde de Santa Catarina ou, olha só, os Caiado de Goiás. Um bom filho. A casa retorna, né, Caiado? Sangue real. A realeza golpista brasileira. Rapaz, é o Centrão desde sempre. E tá aí, tá no partido certo. Tá no lugar que ele sempre precisou estar. Nada mudou. O Brasil nada mudou. É você que não conhece a história brasileira. Engraçado também, na UDN, outros setores que só romperam com Vargas no decorrer da década de 30, como José Américo de Almeida, Juarez Távora, Antônio Carlos Juraci Magalhães, Carlos de Lima Cavalcante, José Antônio Flores da Cunha. Haviam dos liberais históricos, como os irmãos Virgílio, Afonso Arinos, de Melo Franco, Pedro Aleixo, Odilon Braga, Milton Campos, entre outros. Finalmente, estiveram entre os fundadores do partido até mesmo alguns grupos e personalidades de esquerda, como Cilo Meirelles, rompido com o PCB, em virtude da apropriação desse partido com Getúlio Vargas, e socialistas como Hermes Lima, Domingos Velasco, João Mangabeira, aglutinados na chamada esquerda democrática. Essa frente ampla começou a dissolver-se com tudo ainda em 45. Por quê? Porque era só para derrubar o Vargas. Derrubando o Vargas, depois a gente resolve. E aí você vê, em Minas, o grupo ligado ao antigo PRM, liderado pelo Arthur Bernardes, optou por organizar o Partido Republicano, de matiz nacionalista, que não tinha essa veia liberal. A gente já comentou sobre esse partido com profundidade no dossiê histórico da Lei Amazônica, e eu acho que nos dossiês também passados, né, nos 5 outros episódios, eu acho, com certeza. Se não assiste da Lei Amazônica, esse partido era bem curioso, inclusive as pautas. O Arthur Bernardes com certeza não ia se encaixar no meio dessa galera da UDN. Tanto que ele foi atacado por essa galera já no ano seguinte, 46, quando se colocou contra o Instituto Internacional da Lei Amazônica. Enfim, e a esquerda democrática, olha que curioso, sim, existia uma esquerda que para o Centrão era democrática, era a de esquerda permitida, era o PSB do Alckmin. É ou não é um democrata, junto a Tabata Amaral, a garota do Armínio Fraga e do Lema? O Brasil é igual. Você que não conhece a história brasileira. Aí eu fui continuar olhando, né? Tinha muita coisa pra eu falar no vídeo de hoje. Se eu fosse olhar e você olhar a raiz por trás de cada um dos presidentes da UDN e você ver como a família deles, né, já tem um espaço de destaque no Brasil, é uma verdadeira oligarquia entre famílias, a gente não vai terminar nunca. Mas vai falar de alguns presidentes. Iremos falar de alguns deles. Por alguma razão, eu resolvi olhar o José de Magalhães Pinto. Por causa do tempo, né, ali, pré-64, né, mas não sei, não me chamou a atenção, eu cliquei. Bendita a hora que eu cliquei. Por quê? A gente tá quase terminando aqui, pra gente começar a entrar agora nos documentos históricos e falar daquele militar do início, que eu até agora não falei o nome, com potencial pra ser o novo Dulles. Quem foi Magalhães Pinto, rapaz? Bom, advogado, economista, banqueiro, aprende aí, Ciro Nogueira, e político brasileiro com atuação em Minas, estado que foi governador. Participou ativamente da conspiração que precedeu o golpe de 64. Eu fiquei assim, já chamou minha atenção. E foi um dos signatários do AI-5. Você vê, o Centrão, se ele tá no poder, ele assina até o AI-5. Aí não tem democracia. Aí não tem ditado, não tem nada. Tá de boa. Se tá no poder, o Centrão tá calado. Só abre a boca pra reclamar de absurdos se eles estiverem de fora. Por isso que você vê o Centrão calado nos dias de hoje. Por isso que você vê os Caiados em silêncio, o Ratinho Júnior em silêncio, os MC no silêncio, ninguém fala nada. Eles nem fingem que tá tendo acontecendo, né? Por isso que os bolsonaristas têm uma pedra no sapato. Enfim, a vida empresarial dele começou, né, em Minas Gerais. Ele foi funcionário do Banco do Estado de Minas. Ao sair, tornou-se gerente do Banco Real, que acho que não existe mais, né? E trabalhou em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, blá blá blá. Aí teve, né, foi eleito presidente da Federação do Comércio de Minas Gerais.
fez excursão pelo setor siderúrgico, presidiu o Sindicato Nacional dos Exploradores de Ferro e Metais Básicos, advogado formado pela Universidade Federal de Minas, figurante dos opositores do Estado Novo e assinou o Manifesto dos Mineiros, dirigidos ao Vargas em 43. Em resposta, ele foi afastado de todos os cargos e funções que ocupava, sendo obrigado a fundar o Banco Nacional, que era aquele banco que patrocinava o Ayrton Senna. Vejam só, né? Não é qualquer um, Magalhães Pinto. Pra você formar um banco daquele tamanho, rapaz, quem tem dinheiro é tu, meu irmão. Aí eu fiquei nessa, né? Será que esse maluco aí realmente participou de alguma coisa, rapaz? Será que esse cara participou de alguma coisa? Pois eu não achei no Arquivo de Segurança Nacional, NSA, National Security Archive. O Arquivo de Segurança Nacional do governo americano, né? Mas se não me engano tá hospedado no site da Universidade de George Washington. Um documento de 30 de março de 64, um dia antes do grande dia. Será que o Magalhães Pinto vai aparecer aqui? Sim ou com certeza? Cara, eu vou adiantar pra vocês. Eu começava a ler notícia, o que começava a aparecer na minha frente era uma notícia encaixando com a outra, encaixando com esses documentos. E você vê agora, a gente tá importante, né? Os nossos dossiês não é mais o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional. Agora tem que usar até o Arquivo de Segurança Nacional dos Estados Unidos para complementar as informações do Brasil. Enfim, essa daqui é a primeira página. Principalmente um telegrama, né? Uma carta aí que foi endereçada.